Oi pessoas! Então, hoje o que é que vai ter no meu canal? O que vai ter no meu canal? Hoje no meu canal vai ter você, porque aqui no meu canal você é especial. Coloque logo o seu like, deixe seu emoji, venha comigo, chegue, se aproxime, chegue, meu povo, vem comigo, né? E hoje nós vamos falar de quê? Hoje nós vamos falar de Padre Fábio de Mello, né? Fábio de Mello que não se contenta, né, em ser só um padre fashion, né? Porque ele é um padre fashion, né? Ele é o padre que desfila moda, não é verdade? Ele é todo com aquelas calcinhas justinhas, apertadinhas, né? Todo fofinho, todo tchutchuco, não é verdade? Né, gente? Não tenho nada contra Fábio de Mello, tá? Mas é o que está em evidência agora, né, gente? É o que está em evidência é a situação do doce de leite, né? Ele foi lá no Havana, né, gente? Ele foi reclamar do preço do doce de leite lá no Havana. Minha amiga, o Havana é caro, entendeu, padre? Padre, o Havana é caro mesmo, não é baratinho. Entendeu? Então você tem que estar entendido disso, né? Que o preço do doce de leite no Havana, ele é caro, não é barato, né? Entenda logo isso, tem que entender isso, né? Aí ele entrou, chiou lá, né, gente? E agora tá aí esse buchicho que não acaba mais, né? Mas parece que o gerente lá está tendo um amparo, né? O gerente que foi mandado embora, né? Por causa do desabafo do padre Fábio de Mello, né? Parece que o gerente agora está tendo um apoio. Então vamos logo lá para a matéria. Defesa de gerente demitido abre processo contra padre Fábio de Mello e cafeteria de Joinville, tá? E cafeteria de Joinville, tá bom? Então quer dizer, negócio está fedendo. Informações foram divulgadas pelo Sindicato de Defesa da categoria, que é responsável por oferecer apoio jurídico ao trabalhador demitido, tá? O desabafo do padre Fábio de Mello sobre o suposto mal-entendido em cafeteria em Joinville pode terminar em decisão judicial. Isso porque a defesa do gerente demitido oferecida pelo sindicato da categoria já deu início à ação civil contra o sacerdote e influenciador digital. Um processo trabalhista também foi indiciado contra a empresa onde o gerente trabalhava, a Havana. Tá? A Havana, para quem não conhece, é uma loja, tá? É uma loja, não, a cafeteria, né? Mas é uma loja, não deixa de ser uma loja, né, gente? Então, assim, é um lugar que vende coisa assim, alfajor, que é uma delícia, né? Uma delícia, alfajor da Havana, entendeu? Doce de leite delicioso, tudo maravilhoso. Mas o Havana, ele não é baratinho, gente. Não é baratinho, né? O padre foi ficar chateadinho? Não dá, né? Confusão com o padre Fábio de Mello foi em cafeteria em Joinville, tá? O caso teve início quando o padre Fábio de Mello usou as redes sociais para afirmar que teria sido mal atendido pelo funcionário da cafeteria Havana, tá? Em Joinville, que o gerente teria sido arrogante com ele. Segundo o relato do padre, o valor da compra foi superior ao preço da prateleira, tá? Após repercussão nas redes sociais, a empresa afirmou por meio de nota que o funcionário havia sido demitido na segunda-feira. O atendimento teria ocorrido 2 dias antes. Já o ex-gerente afirmou que sequer conversou com o padre Fábio dentro da loja. De acordo com ele, o sacerdote teria entrado na cafeteria. Um homem da equipe do padre teria ido até a caixa, tá, com 2 latas de doce de leite para questionar o preço. Na prateleira, segundo ele, tá, os produtos estão precificados sem detalhamento no item na placa do valor, tá? No dia seguinte à demissão, ele procurou o sindicato e foi acolhido. Está profundamente abalado e imediatamente a presidente encaminhou para o jurídico para tomar as providências, tá? A ação civil contra o influenciador religioso já foi distribuída e está em trânsito agora para ingresso
a ação trabalhista contra a empresa, afirma o advogado Eduardo Toucinho. Além dos processos, o sindicato também aplica nota de repúdio sobre o episódio. Para a defesa do gerente, influenciadores como o padre Fábio de Mello se utilizam dessa condição pública por fazer expose, tá? Ou seja, expor pessoas online, muitas vezes acabam destruindo reputações, segundo Tocilo, tá? O advogado também cita que a empresa onde o gerente trabalha é alvo de reclamação. Teria tentado se blindar da repercussão do vídeo do influenciador e acabou jogando a culpa no empregado. Então o negócio é o seguinte, tá? Padre Fábio de Mello apareceu lá na cafeteria, entendeu? Aí teria acontecido esses ocorridos todos que aconteceu, né? Que o valor não era aquele, ele foi pagar, o valor estava superior ao que ele achava que era, e não sei o que. Aquela história toda, o balacobaco todo, não é verdade? E no final das contas, o padre Fábio de Mello chegou lá nas redes sociais, foi falar lá do que tinha acontecido, né? Sinceramente, eu digo uma coisa pra vocês, tá, gente? Que tem muita gente chata no mundo? Tem. Entendeu? Eu não sei se o gerente foi tranquilo, se ele foi bonzinho ou se ele não foi, eu não sei, tá? Eu sei que tem muita gente chata que atende mal, entendeu? Eu mesmo esses dias eu tava indo num lugar pra comprar uma água, entendeu? Chega lá pra comprar água, a mulher com uma maior cara emburrada, chata, entendeu? Insuportável, uma coisa horrorosa. A mulher chata, insuportável, eu não fico conversando, puxando assunto, mas sinceramente é algo assim muito chato. Entendeu? Muito chato, né? Quando você vê que você vai falar com uma pessoa e a pessoa é toda meio que, sabe? Tipo, é muito chato isso, né? Então, assim, eu não sei se o gerente foi chato com ele, tá? Eu não sei, eu não tava lá pra ver, então não tenho provas, entendeu? Mas eu sei que existe, sim, muitos empregados que são chatos pra caramba, né? Não defendendo aqui o padre Fábio, tá? Eu acho que o padre Fábio, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que ele como um sacerdote, em primeiro lugar, ele deveria ter um pouco mais de tranquilidade, entendeu? Pensar um pouco no outro, entendeu? No sentido de, será que eu vou pra rede social pra falar sobre isso? Sabe? Será que eu vou? Né? Você falar tipo assim, não gente, olha, aconteceu alguma coisa comigo, não sei o que, né? Uma coisa assim fictícia, tudo bem, né? Agora reclamar, falar, será que isso era uma coisa bacana dele fazer, entendeu? É o que eu digo, um sacerdote que tem que pregar o amor ao próximo, mesmo que esse próximo seja um pouco assim arredio, um pouco chato, né? Será que essa é a posição de um sacerdote fazer, né? Isso tudo? Eu sinceramente fico pensando nisso, sabe, gente? Eu fico pensando nisso, né? Eu não acho isso bacana. Entendeu? Acho que não tinha necessidade. Ele resolvia lá mesmo as coisas. Não, tá superior, então não leva o doce de leite. Entendeu? Se o preço não tá do que você acredita, não leva o doce, deixa lá, né? Eu acho que tem um caminho mais pacífico para se caminhar no meio dessa história, né? Mas volto a dizer, eu não sei, vai ver o gerente foi chato ou não foi, eu não sei, eu não tava lá. Entendeu? Eu só sei que existe sim muita gente vendedor que é chato pra caramba, entendeu? Isso tem sim, é verdade. E às vezes dá raivinha mesmo, dá uma chateação, né? Dá vontade de você, não, depois eu vou reclamar, depois eu vou fazer isso, entendeu? Dá vontade de fazer isso mesmo, porque as pessoas, ninguém tem obrigação, vamos falar a verdade, ninguém tem obrigação de aguentar um vendedor chato, né? Mas eu não estou aqui dizendo que o vendedor é culpado, eu estou dizendo que existem vendedores que são chatos, tá? É isso que eu tô querendo dizer, tá, gente? Em relação a essa situação toda, sinceramente, eu acho que o padre Fábio de Mello deveria ser um pouco mais, como é que eu posso dizer? Ele deveria ser um pouco mais compreensivo, talvez, tá? É isso que a gente espera de um sacerdote, né? Um sacerdote que pega paz, amor e tranquilidade, né? E respeito e tudo, porque é isso que os sacerdotes, né? Eles propagam. Eu, sinceramente, acho que não tinha necessidade nenhuma de levar a coisa para um lugar mais, né? Então eu vou abrir aqui meu celular e vou para a rede social reclamar. Não, né? É por isso que eu digo, eu acho que o padre Fábio de Mello também, gente, ele anda meio perdido, sabe? Para falar bem a verdade. Eu cheguei a gravar um vídeo aqui pro meu canal falando sobre a depressão dele, né? Que ele tem depressão, tudo, né? Eu cheguei até a fazer isso, mas eu não postei, sabia? Eu não postei. Tá aqui, eu até subi o vídeo, mas aí depois eu disse, não vou postar isso, vou deixar pra lá, entendeu? Não que eu estivesse falando nada demais, porque eu não estava falando nada demais. Mas, entendeu? Eu fico assim pensativa,
Sabe, gente? Eu fico assim pensativa. Não que eu estivesse falando nada demais no vídeo, não tinha nada demais falando, eu tava falando exatamente o que eu penso, sabe, sobre o padre Fábio de Mello, né? Eu não tenho nada contra ele, entendeu? Mas eu acho que a postura dele de sacerdote não é uma postura, porque ele não é o convencional do sacerdote. Mas não é questão de convencional, entendeu? É questão de várias coisas juntas, entende, gente? Eu gosto do Padre Fábio, não é que eu não goste dele, não. Desculpe se o Padre Fábio um dia assistir esse vídeo, né? Desculpe, não é isso, entendeu? Mas é que o comportamento fala, sabe? O comportamento fala, né? O comportamento da pessoa diz sobre a pessoa, né? Então você olha o Padre Fábio de Mello, por exemplo. O padre Fábio de Mello não é aquela pessoa convencional, é o quê? É um padre todo malhadinho, todo fortinho, todo, como é que eu posso dizer? É um padre todo em cima. O padre Fábio de Mello, ele é um padre todo jovial, todo em cima, todo com aquelas calcinhas apertadinhas que ele usa, entendeu? Todo aquele na modinha, né? Todo metrosexual, né? Então, quer dizer, não é algo assim muito ligado à vaidade demais, né? Muita vaidade. E não condiz, entende o que eu tô querendo dizer, gente? Não condiz com o comportamento de um sacerdote. Não que o sacerdote tenha que ser de uma forma ou de outra, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: o sacerdote, ele prega o quê? Né? A paz, a tranquilidade, né? O amor ao próximo, a ajuda e não sei. Então, muitas de outras coisas que não tem a ver com vaidade. Entendeu? A vaidade, ela fica para um segundo plano, não é o importante. Entendeu? Quando eu olho para o padre Fábio de Mello, eu não olho para ele e vejo um padre. Eu não vejo, falo a verdade para vocês, gente, eu não vejo. Eu vejo ele um homenzinho, gatinho, bonitinho, porque ele é gatinho, né? Gatinho, fofinho, é isso que eu vejo nele, entendeu? Eu não vejo, olho para ele e falo, o padre Fábio, vamos respeitá-lo como padre. Eu não vejo isso, gente, sinceramente, né? O padre Fábio de Mello não era uma pessoa que eu sentaria para ficar conversando. Agora vamos falar sobre a espiritualidade. Não, entendeu? Porque eu olho para ele e falo, meu gatinho, vamos dar uma paquerada, entendeu? Desculpa, tá, gente? Mas é essa a imagem que ele passa, você entendeu? É essa a imagem que ele passa. Então a gente olha e fala assim, tipo, meu, esse padre aí é pra gente dar uma paquerada, não é pra ficar, tipo, falando de espiritualidade com o padre Fábio de Mello, né, gente? Vamos falar a verdade? Né? Desculpa, tá, gente? Mas eu tô falando aqui eu tô falando a realidade, tá? Eu tô sendo realidade, eu tô sendo real. Eu não acho que o padre Fábio de Mello é um cara que a gente pare, um homem que a gente chegue pra, não, olha, padre, olha, então, porque a espiritualidade, olha, porque Deus, porque... Não, entendeu? A gente olha pra ele todo arrumadinho, todo arrochadinho, com aquelas calcinhas apertadinhas, aquelas blusinhas todas justinhas, todo cabelinho não sei o que, entendeu? Você olha pra ele e você fala assim, meu, esse daí é pra paquerar, não é pra gente ficar falando sobre espiritualidade com ele, né? Então, assim, ele passa essa sensação, né, gente? Ele passa essa sensação. Aquela sensação que não é de um sacerdote, entendeu? Um sacerdote, ele vem com uma outra proposta de vida, né? De forma a acalentar, de forma até instruir, né? De forma a ajudar até na própria mente das pessoas, né? Ajudar na vida das pessoas, né? Trazer um caminho, entendeu? Muitas vezes o sacerdote ele vem trazer essa ajuda espiritual, né? Que tem a ver com isso, mas eu não vejo isso no padre Fábio de Mello, entendeu? Ele pode ter a fé dele maravilhosa, ele pode ser um homem de fé, não estou dizendo isso, mas estou dizendo o comportamento dele fala muito mais do que o ser sacerdote dele. Você entende o que eu estou querendo dizer? O comportamento dele, assim, meio, como é que eu posso dizer? Meio discrepante com o ser sacerdote, fala muito mais do que o papel de sacerdote dele. Entendeu? Então, à frente vai o quê? A calça justa, as blusinhas apertadinhas, entendeu? O charmezinho, o jeitinho de dançar todo não sei o quê. Tudo isso vai muito mais à frente do que o que? O ser sacerdote dele, entendeu? O ser sacerdote dele fica para trás mediante a toda essa imagem que ele projeta, entendeu? Então, falando de depressão, que ele estava com depressão, né? Eu acho que o padre Fábio de Mello, ele passa por uma questão interior muito grande,
entendeu? Não é só coisa química, eu não acredito que seja só coisa química não, tem coisa interior ali, entendeu, gente? Dentro do profundo da pessoa, né? E isso é muito nítido quando você vê o próprio comportamento dele, né? Então, quando ele vem à rede social para poder reclamar do outro, então, sinceramente, você vê aí que realmente aí o ser sacerdote dele não está, como é que eu posso dizer, em equilíbrio, entendeu? Porque eu não acredito que um sacerdote, né, sabendo que as pessoas têm fraqueza, sabendo que as pessoas às vezes têm um dia ruim, sabendo tudo da psique humana no sentido sentimental, ia chegar e ligar o celular e ficar reclamando do homem lá. Entendeu? Um sacerdote que realmente tem amor ao próximo e tudo, ele não ia fazer isso. Você entende o que eu tô querendo dizer? Ele ia se calar, ele ia seguir o caminho dele. Vai ver aquele gerente, se o gerente tivesse feito alguma coisa, vai ver aquele gerente não estava num bom dia, entendeu? Aconteceu alguma coisa com ele. Então teria o quê? Teria uma nobreza, entendeu? Da alma. Não foi o que aconteceu com o padre Fábio de Mello, ele não teve essa nobreza de alma, entendeu? E isso é uma coisa que o sacerdote tem que ter. Entendeu? E sacerdote tem que ter. Mas é por isso que eu digo, eu acho que o padre Fábio de Mello, ele tá, né? Como ele tem esse processo aí também de depressão, tem um monte de coisa, ele tem sim muitas questões, muitas pontas soltas dentro dele. Entendeu? Que eu acredito nisso, tá, gente? Que eu acho que ele deveria rever, que ele deveria pensar sobre, entendeu? Eu acho que o fato dele querer ser um padre moderninho, né? Todo pra frentezinho, essa questão toda, isso mexe, sabe por quê? Porque como é que você anda paralelo? Eu sou o padrezinho moderninho, bonitinho, todo fofinho, entendeu? Charmosinho e cantor, né? Cantor. E também sou sacerdote que ajuda as ovelhas. Não dá. Ser tudo ao mesmo tempo, não dá. Entendeu, gente? É isso que eu acredito, tá? Ser tudo ao mesmo tempo, você não faz direito, né? Você não faz direito. Então é isso que eu tenho pra falar sobre esse assunto de padre Fábio de Mello, tá, gente? Eu tô falando aqui o que eu acredito, tá? Não tenho nada contra ele e tudo, só que eu acho que ele deveria rever se ele realmente quer continuar sendo sacerdote. Entendeu? Sinceramente é isso, sabe, gente? Pra mim parece que a qualquer momento ele vai sair do sacerdócio, entendeu? Parece isso, sabe? Tenho essa sensação, entendeu? Não é uma coisa assim legal. E ainda diz que parece que ele tava lá, era com outro homem, né? Mas não quer dizer nada, tá? Ai, porque o padre Fábio de Mello é gay, não sei o quê. Não acredito nisso, tá, gente? Eu não acredito que o padre Fábio de Mello seja gay. Eu não acredito, tá? Eu não sei, mas eu não acho que seja, tá? Eu sinceramente não acho. Eu acho que ele pode até um dia sair do sacerdócio e não ser mais padre. Eu acredito nisso, mas eu não acredito que ele é gay. Eu não acho. Mas também não sei, né, gente? Hoje em dia, né, as pessoas querem experimentar tudo, sei lá o que pode acontecer, né? Mas coloca aqui embaixo a sua opinião, que eu vou adorar saber sua opinião sobre tudo isso, tá, gente? A minha opinião é essa, tá? Padre Fábio de Mello, vamos pensar aí direitinho se realmente quer ser sacerdote ou não, né? Não dá pra viver nessa vida, né? Tem que escolher, tá? Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho, deixa seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!